Ok, então vamos dar início, pessoal, ao nosso Inovativa Day aqui no nosso painel do Centro-Oeste. A gente tem aqui o Alessandro Fontes e o Vitor Freitas. Eu vou estar apresentando eles para vocês daqui a pouquinho. Eu sou a agente do Inovativa aqui de Goiânia, né, Goiás, e a gente sobre o tema que a gente até escolheu para não ser muito repetitivo, né? Então a gente vai estar falando que o nosso Centro-Oeste é muito além do agro, que é o nosso tema, e a gente está trazendo aqui os convidados, né? Que é o Vitor Freitas da Estuda.com. Por favor, Vitor, se apresente, fala um pouquinho de você aí rapidinho para a gente. Negócios que façam a diferença. É Ótimo, isso. ótimo. Perfeito. E a gente está aqui também com o Alessandro Fontes, que é da Reduza. Eu queria que você apresentasse, Alessandro, um pouquinho de você, falasse um pouquinho para a gente. Pessoal, tudo bem? Obrigado aí pelo convite da Inovativa. Obrigado, Gabi, aí pela abertura. Bom, eu sou o Alessandro, estou falando aqui do interior do Mato Grosso do Sul, na cidade de Vinhema. Nossa startup é a Reduza, a gente ajuda os consumidores que compram pela internet, né? A gente consegue reduzir preços para você comprar em mais de 200 lojas. Então, imagine, né? Você vai comprar, por exemplo, uma geladeira e ao invés de você pagar R$ 3.000, você pode pagar 2.500 em menos de um minuto. Então, a gente já empreende aí há mais de 10 anos também. Eu tenho essa experiência com outras startups, assim como o Vitor. E a gente está nesse processo aí de alavancar o negócio para chegar no topo da preferência dos consumidores. Não, perfeito, perfeito. São duas apps, né? Tanto a Estuda.com quanto a Reduza, que vem aí em contraponto ao que as pessoas normalmente pensam, né? Que Centro-Oeste é só agro, e tem muito mais do que agro aqui na nossa região, tá? Então, eu vou começar com uma pergunta aqui com vocês, né? Já que vocês são raridade, né? Ou pelo menos a gente acha que é. Então, eu vou fazer uma pergunta para vocês. Vocês são raridade no ecossistema do Centro-Oeste ou vocês entendem que a nossa região é realmente diversificada de perfis e áreas de startups? Pode responder qualquer um dos dois, tá? Isso a região centro-oeste, né, ela é muito forte realmente nessa questão do agronegócio, pecuária. E eu acho que sim, a gente deve explorar muito bem isso. A gente tem que aproveitar essa demanda. Mas a gente não precisa se limitar somente ao agronegócio. Então, o bom das startups é que você não tem limite, né? Então, você pode trabalhar, ainda mais hoje, né? A gente pode trabalhar de qualquer lugar, pensando num mercado que talvez não seja um mercado local. Então, por exemplo, a Reduza não nasceu para atender clientes do Mato Grosso do Sul ou da região centro-oeste. A Reduza nasceu para atender clientes de todo o Brasil. E assim como lá fora, né, alguns países têm essa percepção de já nascer pensando no mercado global, e a gente aqui num país que é continental, a gente pode ter essa perspectiva de não trabalhar só para dentro do estado, a gente ter essa visão mais genérica para ter clientes no mercado que é gigantesco, que é o Brasil. Ótimo. Agora a gente quer saber a visão do Vitor Freitas. Eu estava até olhando agora há pouco aqui, a história da Estuda.com, na verdade, um dos primeiros eventos que nós participamos foi em Campo Grande, em 2013, já tem um tempo considerável aí, e a gente sempre olhava como referência ali Campo Grande. Então, olhando assim para trás, somos um pouco raridade, sim.
não é tão comum, não era tão comum, vou dizer assim, startups estarem desbravando aqui Mato Grosso, a nossa região. E isso aí, nos últimos anos, começou a mudar bastante. Então, a gente tem muito mais startups, muito mais programas de aceleração, acompanhamento, mas é realmente, como o Alessandro comentou ali, beleza, Mato Grosso do Sul aí, agro, nós, fora dessa cadeia aí, estamos desbravando aí. Então, é sim comum, né? Sim, sim. Pessoal que estiver assistindo aí, vocês querem fazer alguma pergunta, coloque aí no chat. Vanessa, se quiser fazer alguma pergunta a mais, para a gente aqui trocar ideias, né? A Vanessa é líder lá do DF, né? Do Distrito Federal, aqui com a gente também. Luiz, se o pessoal quiser fazer perguntas também, fiquem à vontade. Quer falar alguma coisa, Vanessa, ou não? A Centro-Oeste de imediato e nem a agro, né? Então, uma outra lógica que a gente trabalha, mas nós somos só um quadradinho aqui na regional. Então, quando a gente vai comparar toda a região, de fato, tem essa primeira associação com o agro, mas tem muita coisa acontecendo, muita mesmo, aqui no Distrito Federal. Então, toda semana tem algum evento, só pela Brasil Startups está tendo, vão ser 47 meetups de startups aqui 49 meetups no DF, só por essa iniciativa. Ontem, dia 17, perdão, estava tendo o Aceleração DF, também promovido pela Cotidiana Aceleradora, junto com a plataforma toda interativa. Então, tem muita coisa acontecendo por aqui, e com startups surgindo de games, de GovTech, de Fintech, de EdTech. Tem, por exemplo, o pessoal do EdTech Meetup, daqui de Brasília, enfim. Então, tem muita coisa rolando, e aí vale a pena a gente seguir essa discussão nossa sobre inovação, tirando um pouquinho o foco do que talvez seja o estereótipo do Centro-Oeste. Então, legal estar todo mundo aqui para poder falar um pouquinho de cada case e trazer uma visão mais diversificada do que a inovação significa aqui no Centro-Oeste. Exatamente. Aqui em Goiás, a gente tem muitas iniciativas voltadas à agro, principalmente ali na região de Rio Verde, uma região que traz muita inovação relacionada ao agronegócio, que é o interior daqui do estado, fica aqui no sul do estado de Goiás, né, sudoeste. Então, eu estava até conversando com uma dona de um hub, né, que é um dos meus clientes, e ela estava falando que a tendência lá é crescer ainda mais essa questão de startup, de aceleradora, voltada ao ramo agro, né? E essa tendência, ela não se restringe só ao sudoeste goiano, né? É bem forte aqui a questão de Goiás ser visto como estado predominantemente agro. E, enfim, mas tem outras iniciativas de startup, né, como a Nectar, que a gente ia trazer aqui, a Nectar CRM, que trata da parte de software, né, para relacionamento com clientes. Tem outras startups também que são direcionadas a outros ramos de negócio. Tem a startup da Sinara, né, que é do ramo de varejo, que é a estratégia, e assim, a gente tem muitas iniciativas também nesse contraponto, né? E assim, a gente ficou numa dúvida aqui, né? Quando vocês, aí, tanto você, Leandro, quanto o Vitor, iniciaram, vocês tiveram acesso a alguma fonte de investimento local para capitalizar a startup de vocês? Ou não, foi mais difícil, assim, por vocês não serem do agro, ou enfim? De investimento, não tivemos daqui da região. Nosso primeiro investidor, inclusive, mais uma vez, lembrando essa história aí, trazendo Campo Grande aqui, sempre à frente aqui, a gente conheceu nesse primeiro evento que aconteceu em Campo Grande, e 5 anos depois ele veio a investir na Estuda.com, e é um investidor daí de Brasília, que é o Rafael da Garam Ventures. E a gente teve vários contatos, sim, com investidores aqui, até pessoas do agronegócio, a gente buscando investimento no nosso começo,
mesmo assim, nada fazia muito sentido. A gente não tinha, hoje começa a ter mais alguns investidores aí, até me coloco hoje como investidor aqui na região, há investidores com experiência em startups, né? Nesse modelo, então a gente, no início, foi mesmo desbravando aqui toda a nossa região. Alessandro? Startup focada no consumidor, então a gente tem 2 desafios, né? Primeiro, que os investidores são mais focados aqui no agronegócio, realmente, e por ser um negócio B2C, o desafio é ainda maior, né? Geralmente o pessoal quer um negócio que seja B2B, que tenha recorrência, então a Redusa nasceu bootstrap e é bootstrap até hoje, então a gente sempre teve muito cuidado, sempre olho na lua e pé no chão, né? Para a gente seguir nosso crescimento, mas sempre com muita cautela para que a conta possa fechar. Porque investimento não é tão fácil, né, quanto parece, e também a gente acabou se fechando um pouco para isso, por não ter Acho que a maior parte dos investidores estão realmente nos grandes centros do Brasil, assim, São Paulo, Rio, Brasília, eu acredito que também deve ter bastante. Então, a gente acabou não optando por ter um investimento no Reduza. Entendi. Quer fazer Pergunta, Gabi, para ele. Claro. Essa sua opção, Alessandro, de seguir com bootstrapping, você acha que estrategicamente foi a melhor coisa que vocês poderiam ter feito? Que benefícios vocês veem nessa estratégia? E o que poderia ter sido diferente se vocês tivessem recebido investimento? Olha, eu acho que não tem uma receita, né? Assim, isso é certo, isso é errado. Eu acho que a gente seguiu por um caminho que nos ensinou muito. Então, assim, toda startup vai passar por muitos desafios, muitos perrengues. Então, eu acho que você sendo bootstrap, você consegue aprender mais sobre o que você tem que investir, aonde você vai investir, o quanto aquilo vai trazer de retorno para você. Porque se você é bootstrap, você não pode errar. Agora, quando as startups têm ali um investimento, ela tem um dinheiro para queimar e talvez ela teste coisas ali que talvez nem façam sentido para o negócio dela. Então, ela acaba sendo impulsionada pelo dinheiro, né? E acaba não aprendendo muita coisa. Mas também, por outro lado, seria muito bom, claro, se a gente tivesse um investimento, pois a gente poderia acelerar muitas coisas e tracionar e fazer as coisas muito mais rápido. Perfeito. Legal. Ok, então. Vou seguir com as perguntas com a Gabi, mas antes disso, deixa eu fazer uma pergunta para o Vitor, ainda sobre essa lógica do financiamento. Vitor, dentro do que você falou, a sua estratégia foi diferente da do Alessandro, né, com a Estuda.com, mas você acredita que no Centro-Oeste você teria foram as melhores oportunidades que você poderia ter encontrado, ou vocês chegaram a cogitar de vamos fazer isso fora, vamos olhar para outras regiões, buscar financiamento em outros lugares, e aí acabaram ficando no DF porque encontraram a melhor opção, ou vocês não olharam para fora mesmo e foi isso que vocês escolheram fazer? Eu acho que, como empreendedor, a gente, todo momento, ou tem as fases ali. Lá no comecinho da startup, a gente tinha a fase, nossa, incrível, vamos procurar investidor, nós vamos encontrar investidor aqui ou de fora, tá, vamos correr atrás. E não aparecia ninguém, ou, igual o Alessandro falou, eu quero muito B2B, vocês são B2C também, então não faz muito sentido para a nossa tese e tal. A Estuda.com, ainda que a gente teve esse investidor e esse investimento, ele aconteceu já numa fase bem à frente. Pensando assim, no longo de 10 anos, esse primeiro investimento anjo, ele entrou com 5 anos, então a gente tocou também muito tempo como bootstrap. E, na verdade, o investimento que a gente pegou, ele era muito estratégico. A gente procurou uma pessoa, e até isso é muito legal, acho que é um grande ponto, que a gente procurou um investidor que a grande tese nossa com ele era, então a gente tinha uma tese para o nosso investidor, e não um investidor uma tese para a gente, né? Que era que ele fosse uma pessoa que tivesse contatos para poder ajudar a gente a buscar um próximo investimento. E ainda assim, contando um pouquinho mais da história, chegando quase no fim aqui, há 1 ano atrás, a gente teve, depois que esse investidor entrou, ele pegou uma participação bem baixa, o que também fez com que o nosso cap table ficasse bem liberado ali.
E ainda assim, buscando, falando com fundos, pensando em Series A, pensando em Seed, a gente não conseguiu nessa fase, e a gente só veio agora no último ano ali que a gente entrou, teve um grande acionista aí, que é uma editora, uma das 50 maiores editoras do mundo, que entrou como sócio da Estu.com. Então, assim, querendo ou não, na verdade, a gente não foi muito diferente, não. A gente não foi muito tempo bootstrap e só agora no final que a gente deu aí uma guinada. Legal, hein? Parabéns por ter conseguido essa editora também, hein? Só fica sempre mais emocionante agora para frente. Acho que é importante reforçar também nessa questão do Centro-Oeste não ser só agro, né? Acho que o papel dos agentes do ecossistema, tanto local quanto a nível de Brasil. Então, assim, no Mato Grosso do Sul, por exemplo, a Living Lab, em parceria com a Sebrae, a Inovativa Unigran, que é da universidade, a Startup MS, que é a nossa comunidade aqui, pessoas como o Luiz, né, e como outros voluntários que se dedicam a desenvolver o ecossistema. Isso acaba abrindo os olhos de pessoas que queiram começar a empreender e também começar a enxergar que elas não precisam apenas fazer negócios que sejam específicos da nossa região, né, que elas possam abrir para mercados diferentes, como Retail Techs, né, EdTechs, como o Vitor aí, Health Techs. Aqui no Mato Grosso do Sul, por exemplo, nós temos alguns cases aqui, como o Reclame Aqui, que nasceu no Mato Grosso do Sul e transformou totalmente a experiência de compra das pessoas. Então, se você lembra de ter um problema hoje na internet, você lembra do Reclame Aqui. E é um negócio que nasceu no Mato Grosso do Sul, né? E há muito tempo. Então, imagine, lá atrás, Maurício Vargas, que agora é recente, né? Acabou falecendo. Ele conseguiu trazer essa ideia, conseguiu por muito tempo lutar por um negócio que ninguém imaginava que ele ia conseguir fazer, dar dinheiro, porque batia de frente com as grandes empresas, e aí ele conseguiu mudar isso. O Reclame Aqui, por exemplo, hoje, antigamente as pessoas deixavam de comprar porque não tinham confiança em comprar na internet. E hoje você fica muito mais seguro porque você lembra que se você tiver algum problema, você pode recorrer a esse portal, porque a empresa vai querer resolver o problema para não ficar com uma reputação negativa. Então aqui também tem o Portal Educação, que o Vitor deve conhecer, e que foi um case bem legal, que foi vendido para o UOL. Então, assim, tem várias startups que são de áreas diferentes do agro e que estão aí despontando a nível de Brasil. E eu acho que o papel fundamental nisso foi o ecossistema, né? Inclusive a Inovativa, né, que há muito tempo tem feito um trabalho muito legal, né, trazendo startups do Brasil inteiro para fazer uma aceleração. Nós fizemos o processo da Inovativa em 2016, a gente foi para São Paulo e lá a gente conseguiu aprender muito. Então, esse trabalho que vocês fazem é fundamental para que a gente possa continuar tendo negócios que estão fora do contexto das regiões. Pois é, estamos aqui, ó, duas líderes inovativas aqui da regional, justamente com Parabéns. vocês. É para isso que a gente serve, galera. Só entre em contato, procura saber quem que são as lideranças e os agentes do seu estado. Entre em contato, vê o que a gente pode fazer para vocês. A gente, por exemplo, estava com inscrições abertas e ainda está do Inovativa de Impacto. Agora, nas próximas semanas, já vai abrir inscrições para o Startout, que é para startups que querem já internacionalizar. Então, tem um monte de coisas, tudo como política pública do próprio Ministério da Economia, um programa gratuito, não solicita equity, não pede nada da sua parte, a gente quer só dar muita contribuição para todas as startups da região. Legal saber que vocês são alumni do Inovativa também. Vamos falar sobre isso ainda hoje mais um pouquinho. Acho que a prova real disso é o ecossistema de Minas Gerais, né? Que tem muitos cases legais de negócios e é um ecossistema muito forte e eles conseguem levar muitos negócios a nível de Brasil e vários foram investidos, adquiridos, fizeram fusões com grandes empresas. Então, assim, quanto mais a gente incentivar esses ecossistemas locais, mais a gente vai ter negócios despontando aí.
Verdade, super concordo. Aqui no estado de Goiás, eu acho que ainda falta assim, né, pelo menos aqui na capital, né, uma aceleradora, algo assim. Tínhamos, né, um tempo atrás, mas depois aconteceram algumas coisas e aí acabou que a gente perdeu, né, essa oportunidade. Mas acho que é super interessante a gente ter programas assim, né, para incentivar empreendedores locais de base tecnológica e assim ter programas para isso, né? Assim, eu acho que a Inovativa tem um papel fundamental nesse fortalecimento do ecossistema, igual você falou, o Ale. Eu acho que é fundamental assim o que a gente faz, o que o Inovativa faz. E o momento é agora, né? Nós temos 2 perguntas para vocês aqui do chat. Posso trazer? Pode. Vamos lá. A primeira da Ivanete Guarino da Silva Ramos, ela pergunta: se surge uma oportunidade de investimento, mas a startup quer caminhar mais um pouco sozinha, né? O famoso bootstrapping, que é o que a gente está falando. Como dispensar essa oportunidade sem de repente se queimar? Eu acho que essa oportunidade de investimento aí, normalmente ela aparece se você pediu. É até um pouco incomum, assim, aparecer do nada alguém falando, eu quero investir, tudo, né? Mas ter um contato frequente. Esse nosso investidor, acho que contar historinhas, assim, sempre é uma forma de poder mostrar um exemplo, né? Esse nosso investidor, o da Stop.com, esse investidor anjo da Garan Ventures, quando ele entrou, ele já acompanhava a gente por anos, não foi alguns meses, tá? A gente tinha conversas com ele a cada 6 meses, ele tocou alguns fundos também regionais ali, o Criatec. Então, assim, não precisa falar o que é agora, mesmo falar assim, não, vamos estar junto aqui, eu posso falar com você daqui a 2 meses, deixa eu te reportar, deixa eu te mandar aqui mensalmente como é que estão as coisas, eu estou querendo seguir mais um pouco, acho que até, bom, lembrando, um investidor vai ser um sócio seu, então é colocar ele junto com você mesmo, assim, não quero agora por causa disso, porque eu quero esperar mais um pouco, porque eu quero ter um valor melhor para que você fique com uma porcentagem menor. Não tem muito segredo, pode mesmo ser bem sincero ali, que acho que vai fazer todo sentido no final. Excelente, inclusive, por favor. Acho que isso demonstra até um amadurecimento, né, do empreendedor, que o investidor ele tá de olho no negócio, mas ele está muito de olho também no empreendedor, no perfil. Né, como o Vitor falou aí, certamente esse investidor que investiu na startup dele, talvez já conhecia ele até de outro negócio. Então, sabe como ele trabalha, sabe do potencial dele. Então, ela demonstrar isso para esse investidor vai mostrar que ela está bem amadurecida, que ela quer fazer as coisas certas, que talvez ela está esperando um momento de alguns aprendizados primeiro, para depois ela entender qual que vai ser, onde ela vai ter a tração do negócio dela, e aí sim, ali é a hora de aplicar o dinheiro para levar o negócio dela mais adiante. A outra pergunta que eu tenho para vocês aqui também do público, Cirineu Carvalho Fernandes pergunta. Ele comenta e faz uma pergunta. Engraçado que mandaram a nossa startup de hardware focar em agro no Goiás. Me explica isso. Nós podemos atingir vários mercados. E aí, o que vocês têm para dizer sobre isso? Eu faço hardware e todo mundo que vem fala assim, então, vai fazer hardware para o agro. Mas é obrigatório isso? Por que tem essa questão? E o que vocês acham desse comentário do público? Acho que é um pouco, talvez essa pessoa que comentou aí não acompanhou tanto essa startup, né? É normal entender assim, nossa, o que move o comércio, a balança comercial de Mato Grosso é o agro? Sim, sem dúvidas nenhuma, mas nem por isso é só agro que tem aqui. Então, até talvez entender que a própria startup, o próprio empreendedor, ele está em uma outra área. Talvez também, e aí a gente vai entrando aqui em vários talvez, aí há mais oportunidades em algumas áreas do que em outras para poder buscar até alguns investimentos ou até alguns aportes aí que não exigem equity. Em algumas áreas tem maiores aberturas do que em outras, né? A agro tem, alguns anos, é a área que tem sim aí uma possibilidade muito grande, mas acho que assim, qualquer outra área também tem aí, é só você buscar o canal correto, a região, há investidores ainda, muitos investidores da área de educação, na área de fintechs aí, que faz sentido, não precisa ser, vou mudar a minha estratégia porque o investidor quer. Tem que ter a sua crença também.
Olha, essa questão de ouvir dicas, né? Isso o empreendedor vai ouvir muito durante a jornada dele empreendedora. Então, você vai ouvir que sua empresa não vai ter sucesso, você vai ouvir que você deve mudar de área, você vai ouvir que aquilo não dá dinheiro, você vai ouvir muita coisa. Então, assim, você tem que saber muito bem a filtrar. Claro, tem muita gente que vai trazer coisa importante, dicas importantes. Talvez essa dica aí foi até bem intencionada, né? De tentar mostrar para aquele empreendedor que aquela área ali tem bastante potencial, mercado a ser explorado e tem bastante dinheiro. Mas, assim, cabe ao empreendedor saber qual o caminho que ele vai seguir e trilhar. Ótimo. Gabi? Tem uma outra pergunta aqui, do Cássio Rodrigues. Vocês acreditam que os poderes públicos locais, estados e municípios têm criado um ambiente para o surgimento de startups? Polêmica. Bom, eu sinto que não muito. Eu acho que isso parte mais da comunidade, universidades, até grandes empresas têm começado a abrir os olhos para as startups, porque elas entenderam, né, que elas são lentas, elas são grandes, mas são lentas. E as startups, elas são pequenas, mas elas são rápidas e flexíveis. Elas conseguem se adaptar ao mercado muito rápido. Então, se ela não se juntar a essas startups, ela vai ficar para trás. Agora, o governo, a gente sente uma barreira muito grande ainda. Pelo menos é o que eu vejo, não sei o Vitor. Rapaz, como eu sempre digo aqui, quando a gente chegou aqui era tudo mato. Então, olhando a história mais uma vez, você também comentou que já tem um tempo aí empreendendo, puxando uma história de 10 anos, os primeiros 5 anos ali, quase nada. A gente não tinha nem muitas referências, era mais a região, sempre olhando a região sudeste, São Paulo, Minas como grande referência. E aí, nos últimos anos, eu enxergo que tem um movimento muito grande acontecendo. O próprio Inovativo aqui é um exemplo disso. E se a gente pega, sei lá, 5 anos atrás, não sei se já tinha algum Inovativo ali, algumas coisas, mas não estava ainda acontecendo tanto nesse sentido, a gente não tinha tanta gente engajando. Então, assim, eu vejo também algumas entidades aqui relacionadas, por exemplo, aqui em Mato Grosso a gente tem o AgriHub, que está ligado a algumas entidades ali, não necessariamente ao governo, mas, sei lá, um Sebrae da vida, por exemplo. Nosso Sebrae, inclusive, que tem aí uma grande ajuda na nossa história, mas são entidades que, de alguma forma, estão relacionadas a um governo, né, a uma entidade local, uma entidade pública, né. E aí, acho que sempre melhorou muito. Então, assim, gente, quem está aqui acompanhando o evento e tal, aproveite o momento, tem muita ajuda, tem muita coisa disponível, sabe? Tem um comentário para ser feito sobre isso, que, na verdade... do seu estado, tem aí o Brasil inteiro. Desculpa, deu um delay para mim, eu acabei interrompendo você porque estava com um delay. Aqui no Distrito Federal, por exemplo, e não só no DF, na Bahia a gente tem visto isso, São Paulo, as fundações de apoio à pesquisa, as famosas FAPs, têm investido muito em projetos, seja em fase de ideação, seja em fase já mais avançada, e com recursos bastante generosos para muitos projetos. Só na FAP-DF, recentemente, saiu um edital com mais de 80 projetos contemplados, cada um deles recebendo em torno aí de R$70 mil, alguns, né? Dependendo, né, da demanda, mas podendo ter solicitado até 140 mil em média. Então, tem oportunidade, e esses editais são cada vez mais frequentes de você ver, porque as fundações de apoio à pesquisa também é um reposicionamento da própria área de pesquisa no Brasil, de eles se vincularem mais com a indústria nessa pegada de olhar para projetos inovadores ou startups. Aqui foi o do DF que contemplou um monte, era um de animação do ecossistema de inovação. Então, quaisquer propostas que pudessem vir a fomentar esse movimento de inovação e de startups no Distrito Federal poderiam ser contemplados. Tanto que a Aceleração DF foi um desses, que eu comentei mais cedo. Tem esse com os 40 e poucos meetups que vão acontecer ao longo do ano. Observatório
do ecossistema também sendo estruturado por aqui, tudo isso por meio de edital da própria FAP. Então, cabe dar uma olhada no seu estado se a FAP não está com algum edital lançado, e se não está, provavelmente vai lançar em breve, porque é um movimento que você percebe não só no Distrito Federal, mas em muitos outros estados acontecendo. A Bahia agora está com um edital aberto só para mulheres, por exemplo, para projetos de mulheres, enfim. Então, tem como fazer. É tímido, mas existe, né? Assim, que lá sai, né? Tipo... É tímido e burocrático, um pouco. Então, a gente tem um comentário. Eu só vou falar assim, um comentário aqui do Cirineu, que ele falou: o grande problema do agro é o custo operacional, e a gente sabe disso, fazendas ficam em locais isolados. Realmente, é meio complicado, né? O custo operacional tende a aumentar, ainda mais com startup de início, né? E falando em dificuldade, a gente queria fazer uma pergunta para vocês. Quais foram os principais desafios que vocês enfrentaram ao iniciar a startup? Quem quiser começar, pode começar. Diga aí, Vitor. Contar um pouquinho as pendengas que nós já passamos aqui, né? Mas acho que uma das maiores dificuldades, que ainda é uma dificuldade, é a questão de pessoal. Na questão de, por exemplo, a gente, logo no começo da Ajuda.com, a gente já tinha um desenho ali, nós teremos um CS, e aí quando fala CS, Customer Success, o que é, tal, e aí não tem ninguém nem sabe e ninguém nem tem uma experiência com isso. Então, como que você contrata um CS se não tem CS na região? Então, começa por aí, né? Essa parte desses... Então, é um ponto que sempre marcou ali. E essa parte também de buscar investimento e aparecer na mídia também. Tá em São Paulo, tá em grandes centros, é importante. Hoje aí a gente tá muito mais adaptado a essa questão online, tá fazendo eventos online, aparecendo mais online. Mas, por exemplo, a Ajuda.com, para atender uma escola, vender para uma escola. Antes da pandemia, a escola não queria ver ninguém de forma presencial. E agora não. Vamos conversar online, apresenta para a gente a sua ferramenta, né? Então, isso também mudou, assim, um pouco nesse mais recente. Acho que esse é um dos grandes pontos, assim, que ainda a gente sente ainda, dificuldade de contratação, de buscar pessoas com experiência. Acho que para nós no Reduza, né, quando nasceu o negócio, embora a gente já tivesse um pouco de experiência na área, era um modelo de negócio que não existia na época, que era uma ferramenta para testar cupons de forma automática. A gente viu que aquele mercado era muito ruim, porque nós, como consumidores, quando tentávamos comprar alguma coisa na internet e tentávamos usar algum cupom de desconto, a experiência era péssima, né? Testar cupom manualmente, os cupons não funcionavam, ou o cupom estava vencido, ou o cupom nem existia. E aí a gente decidiu criar um modelo de negócio diferente, que não existia, que era uma ferramenta que ia testar esses cupons de forma automática. Na época, não tinha ninguém que fazia. Então, nós não tínhamos referência. Então, qual que é a referência para a gente criar um visual de um site, por exemplo, que vai fazer isso? Então, acho que o nosso principal desafio na época foi esse. E, além de, né, a gente ter uma abertura das empresas, das lojas. Então, até então, eles não tinham nada que fizesse isso. E aí, chegar na empresa e tentar convencer eles de colocar uma ferramenta dessa, era difícil a aceitação. Mas aí, depois, a gente percebeu que a gente não tinha que esperar eles nos ajudarem. A gente fez do nosso lado, né? Se a gente ficasse esperando até hoje uma implementação do lado deles, nós não teríamos feito. Então, a gente fez tudo acontecer do nosso lado. Então, foi algo mais técnico mesmo. Realmente... pode falar, Juan. O Vitor comentou dificuldade de contratação de pessoas qualificadas. Eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre isso, Vitor, porque é uma questão que está acontecendo muito agora, né? Você vê um monte de notícias saindo de empresas dizendo que não encontram talentos, que está difícil de contratar profissional. Por outro lado, se as empresas não desenvolvem talentos também, no sentido de vamos contratar alguém júnior para desenvolver esse perfil, a gente vai estar sempre dentro desse gap aí de talento
e não vai sair jamais dessa areia movediça. Então, eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre isso dentro do comentário que você fez mais cedo. Na verdade, você já puxou o ponto-chave aí, né? Quando a gente não começa a encontrar, a gente começa a formar. Hoje, eu até digo, uma outra startup aqui em Cuiabá, vai ser mais fácil encontrar um CS. A gente tem, entra muita gente, sai também pessoas da Estuda.com. Então, hoje tem CSs aí que se colocam no seu LinkedIn como CS, porque passaram pela Estuda.com. Mas então, é uma estratégia que a gente faz, a questão de formar. Então, desenvolvedor também é um grande ponto aí. Então, entra júnior, vamos abrir estágio, vamos formar essas pessoas. E aí até vem um ponto que o Alessandro colocou lá no começo, a questão de buscar investimento, né? Então, quando a gente tem um caixa melhor ali, a gente até consegue contratar alguém com mais experiência e aí também ter a possibilidade de contratar pessoas sem experiência ou júnior, mas tem que ter alguém que possa acompanhar ali, né? Tem que ter alguém que possa, com experiência, para poder tocar esse grupo. É legal essa pergunta, porque a gente falou de algumas desvantagens, né, de estar colocado aqui no ecossistema do Centro-Oeste. Seria acesso ao investimento, dificuldade à mídia, como o Vitor comentou, mas a gente tem algumas vantagens importantes, né? Por exemplo, na questão de... A gente percebeu agora na pandemia, por exemplo, que quem está em São Paulo tem muita gente buscando mudar para o interior. Porque se é para trabalhar remoto, se é para trabalhar em casa, poxa, a pessoa não vai querer ficar trancada no apartamento, né? Que tal um contato com a natureza, que tal uma liberdade, uma vida mais calma. Então, assim, nós temos essa grande vantagem de ter um estado que tem vários estados que tem vida mais calma, as pessoas podem morar bem, ter um custo de vida menor. Então, a gente pode usar isso, né? O estado pode usar isso para oferecer para grandes empresas que têm muito dinheiro agora, para a gente formar programadores aqui, a gente formar profissionais qualificados aqui, para que essas empresas se instalem em nossos estados, né? A gente vê isso acontecendo já em algumas empresas. A Melius, por exemplo, que é concorrente nossa, ela tem um time de TI em Manaus. Isso foi uma parceria com o governo do estado lá, onde o governo acho que paga uma parte do salário, e para eles têm aquele time deles lá protegido, né? Quem está em São Paulo é uma briga de faca. De manhã o programador está na sua empresa, o cara vai lá, sequestra ele e leva à tarde para trabalhar na empresa concorrente, disputando salários gigantescos, porque eles têm muito investimento. Então, aqui no Mato Grosso do Sul, ou no Mato Grosso, ou em Goiás, a gente não teria essa dificuldade para as empresas. Então, a gente pode levar essas oportunidades para elas. Então, embora a gente tenha algumas limitações, a gente também tem algumas vantagens. Uma delas seria essa, por exemplo. Para quem está assistindo a gente aí, comenta no chat quais outras dificuldades em relação à contratação de talentos vocês veem. Nas suas startups vocês têm esse tipo de dificuldade? Não tem? Que vantagens vocês veem de estar em Centro-Oeste? Manda para a gente no chat que a gente traz aqui para vocês participarem da discussão também. Ainda sobre essa temática que vocês trouxeram, eu queria fazer umas perguntas também. Essa questão da vantagem de estar colocado no Centro-Oeste, tudo, por exemplo. Então, é importante de você parar para pensar que ser muito bom onde há pouca oferta é você acabar sendo o excepcional da região. Então, portanto, você consegue escolher, talvez, até as oportunidades que você encontra, né? E já ao contrário, como você falou, estando em São Paulo, você está ali concorrendo com um monte de gente e tal. E aí foi um comentário do Vitor mais cedo que ele fez, vou tentar juntar duas coisas aqui para poder fazer uma outra pergunta, tá? O Vitor fez um comentário mais cedo também de fuga de talentos, de pessoas de fora contratando, de agora você poder trabalhar em qualquer lugar, portanto, você poder ser funcionário de uma empresa do Bahrein, entendeu? Não é o bar em Goiânia, a gente está falando do país. Então, você pode ter um profissional agora trabalhando para empresas de qualquer lugar. Como que vocês estão conduzindo esse processo de globalização dentro das startups de vocês, no sentido de mindset mesmo, sabe? De essa mentalidade mais global dentro da equipe, de desenvolver talentos. Vocês têm feito isso? Isso tem sido importante para o posicionamento de vocês de mercado? Conta aí, Alessandro. Bom, retenção de talentos realmente Oi.
Compliquei muito, não? Não, a retenção de talentos sempre foi um desafio, né? Assim, ainda mais aqui que já tem, é bem limitado. Mas acho que como o Vitor falou, primeiro, a gente acaba tendo que formar alguns talentos, aí agora a gente começa a disputar não só com as startups locais, mas também com oportunidades de fora, né? De outros estados, até de outros países. Mas eu acho que isso o empreendedor já está acostumado, né? A gente sempre é surpreendido por alguma coisa nova. E se a gente parar na primeira, a gente nem era empreendedor. Então, assim, a gente sabe que vai ter isso, outras coisas, outros problemas vão surgir, e a gente sempre vai se adaptando, né? Então, se é para ter esse desafio, outra vantagem também é que a gente pode contratar pessoas de outro estado, né? Não só quem está em São Paulo, por exemplo, que tem lá vários programadores, mas a gente também pode fazer isso agora, já que foi acelerada essa questão do trabalho remoto. A Estuda.com, nesse último ano, com essa mudança toda, acelerou bastante. A gente já uma pessoa remoto, mas a nossa equipe, nosso time sempre foi muito, daqui de Cuiabá, a nossa operação é toda aqui. E quando começou aí a pandemia, isso já ajudou muito a virar a nossa própria equipe, assim. Então a gente tem pessoa do Amapá, a Brasília, Minas. Então, a gente até é muito legal ver isso, que o medo que a gente tem das pessoas de fora virem roubar alguém da nossa equipe, e agora a gente está fazendo isso, a gente está correndo atrás e está buscando gente de fora, e sim, tem gente aí trabalhando em empresas aí, ficando maluco, porque tá tudo muito insano. Startup por si já é muito, muito rápido, muito, muito insano, né? Então a gente está, como o Alessandro falou, as startups, nós somos ágeis, somos sim rápidos, tá? Mas nós somos do interior, a gente gosta de tomar um tereré de vez em quando, então tem uma tranquilidade aqui também, mas isso tem sim chamado pessoas a poder entrar. E, poxa, é muito importante ter essa união de pessoas de várias regiões do nosso estado, do nosso país, entendeu? Então, é muito legal quando a gente conversa com uma pessoa do nosso time que é do Amapá, e aí depois de Minas. E aí, então, isso ajuda muito todo o time, sabe? Realmente trocar experiência e melhorar mais. E qual que é o segredo para segurar talentos, hein? Para reter pessoas dentro da equipe e elas não serem levadas para fora? É o tereré? Faz parte, né? Cultura, e sim, não tem jeito, a questão de valor de salário e tal, move isso, precisa acontecer. Se for necessário, isso faz parte da tese de investimento que a gente faz. Então, se a gente busca um investimento e a gente já coloca isso pensando de aumentar salário para nossa equipe, entendeu? Melhorar ambiente. Então, a gente não Estuda.com está toda remota, toda equipe remota, né? A gente deve retornar presencial em alguns meses. Então, a gente já está, por exemplo, reformando um novo local, então a equipe vai voltar para outro lugar, que nem estava antes. Mas não vai voltar todo mundo, porque tem um monte de gente que vai continuar remoto. Então, assim, são essas estratégias aí, tudo ao mesmo tempo, na verdade. E você, Alessandro? Inclusive, a gente está com uma vaga aberta para desenvolvedor, e aí a gente divulgou essa vaga. Aí ontem mesmo chegou um candidato da Bahia, se não me engano, que estava se candidatando para a vaga. Então, assim, acho que agora não tem mais essa restrição. A gente tinha a cabeça um pouco fechada ainda para esse trabalho remoto. Acho que agora a gente conseguiu aprender a trabalhar. A pandemia acelerou isso na gente, né? A gente aprendeu a trabalhar remoto. Então, como o Vitor falou, não é para todo mundo o trabalho remoto. Tem pessoas que não se adaptaram, tem pessoas que não vão se adaptar. Outras pessoas vão querer fazer de forma flexível, né? Trabalhar um dia lá no escritório, outro dia em casa. Tem pessoas que vão querer trabalhar só no escritório, né? Então, a gente tem que estar pronto para isso agora já na retomada, né? Quando começar essa retomada, a gente vai ter que voltar para o escritório, entender o que o time vai querer fazer e essa questão da cultura, né? A cultura é fundamental, valorização dos funcionários, do time, enfim. E o propósito, né? Qual que é o propósito da startup? As pessoas gostam de fazer parte de algo que vai ser gigantesco, que pode ser gigantesco. Tem uma pergunta aqui no chat do Cássio Rodrigues, mais uma vez. Ele pergunta que, em relação à qualificação das pessoas,
Vocês acreditam que as instituições de ensino estão defasadas na produção de conteúdo e metodologias que atendam melhor às demandas do mercado? Em cima disso, eu vou só colocar uma coisa. Vocês acham que as instituições de ensino, ou que é qualificação profissional no Centro-Oeste, está acompanhando as tendências de mercado? Vocês estão vendo isso? Acho que as universidades, ela não tem a maioria pelo menos, ela não tem esse propósito de formar mão de obra para o mercado, né? É um objetivo mais acadêmico, científico, e não, quando a maioria dos alunos não saem prontos para o mercado. Mas, hoje não tem mais limitação, né? Inclusive, por exemplo, o nosso CTO da nossa startup, ele não tem formação acadêmica, ele aprendeu no YouTube sozinho e foi estudando sozinho. E acho que, assim, pode aparecer até alguém que tem um mestrado, um doutorado, talvez não seja tão qualificado quanto ele é. Porque, então, assim, o estudo hoje ele não se limita só à universidade. As pessoas podem buscar aprender além daquilo que elas estão aprendendo ali nas universidades. Talvez o Vitor, que é da área de educação, possa até falar melhor, né? Como as pessoas podem buscar esse tipo de conhecimento. Legal. Eu vejo um movimento de melhoria muito grande. Nas próprias faculdades, a gente tem faculdades federais, tem, por exemplo, uma faculdade aqui de Cuiabá, na verdade, a cidade vizinha, Várzea Grande, a Univag, que já traz uma formação um pouco mais direcionada ao mercado. Então, assim, eu vejo um grande movimento nos últimos... Os cursos que estão sendo lançados, as formas como os cursos estão sendo lançados, ele já está mais adaptado a esse mercado. Então, a gente já começa a encontrar pessoas, até falando sobre essa dificuldade de contratação, a gente começa a encontrar pessoas que já têm alguma experiência lá durante a faculdade, que já fez o seu TCC ser uma startup, entendeu? Então, a pessoa já pesquisou, já leu, e isso aí já é uma mudança, já é um movimento que vem, está melhorando. A gente vê bastante coisa, não sei, a Gabriela, você vê alguns movimentos no Goiás, enfim, aqui no Distrito Federal, tem uma aproximação maior dos centros acadêmicos com a proposta de incubação, de trazer algumas startups já, né, para dentro, ou para desenvolver startups dentro dos próprios trabalhos acadêmicos que tem que ser feitos. Então, alguma coisa acontece. Por outro lado, surgem muitas oportunidades agora de formação em cursos livres, e, sobretudo, o autodidatismo, que está bombando no momento, porque conteúdo tem à torta e à direita em qualquer lugar hoje. A diferença é como você faz essa sua curadoria de conteúdo para garantir que se desenvolve um perfil válido para o mercado e, sobretudo, onde você faz as suas primeiras experiências para poder montar um portfólio, criar um argumento aí de mercado para que você tenha valor, né? Não sei como vai indo no Goiás. Então, aqui em Goiás a gente tem muito apoio, assim, da UFG, né, Universidade Federal. Ela tem o SEI, né, da UFG, que é um centro de incubação e empreendedorismo. Ultimamente eles têm atuado muito com questões de inovação, né, relacionado a startup, inscrição de programas de pré-incubação e incubação também, né. A PUC também tem atuado muito em relação a essa parte de inovação, a PUC tem a incubadora. Então, assim, é mais ali no início, né, na maturação da startup ou do projeto tecnológico. E aí, mas assim, eu acho que ainda falta muita coisa na questão de ensino mesmo, de graduação, né, tem um passo aí muito grande em relação ao que o mercado vem exigindo e ao que é ensinado. Eu mesma tive uma clara percepção, eu acredito que todos aqui, quem formou, né, que quando a gente chega no mercado é exigido uma coisa e na universidade foi ensinado uma metodologia da década de 80, 70, né, ou até ali, se for a mais recente, 90, né, que já está defasado. E a gente está em 2020, a gente está em 2021, a gente, né, já passou aí mais de 20 anos ou mais de 30 anos do conteúdo que está sendo ensinado nas universidades. Então, eu acho que tem muito que caminhar, as universidades têm, aqui em Goiás mesmo, tem muito apoio da questão do empreendedorismo jovem, através de empresa júnior. Eu já fui presidente de empresa júnior, fundei empresa júnior na PUC, junto com os colegas. Foi a primeira empresa júnior do curso de engenharia de produção, né?
Fiz muita amizade com ex-empresários júniores, né, que hoje são donos de startup. O Vitor Estilo é um, que é CTO da Grifa, que é uma startup de ajuda social, né, do terceiro setor. E tem várias outras também, startups, que foram oriundas aí de pessoas que saíram do movimento Empresa Júnior. E eu acho que as universidades têm muito que apoiar esse movimento, porque é o que vai movimentar a economia que vem movimentando aí, né? A área de startup, tecnologia e inovação. Acho que pegando um gancho nisso daí que a Gabi falou, a gente vive uma era de crescimento exponencial, né? Então, coisas que demoravam lá atrás 10, 20 anos para acontecer uma transformação, hoje pode acontecer em meses ou em um ano. Por exemplo, o Pix recentemente, né? Ninguém nem sabia que era Pix e, de repente, em alguns meses, todo mundo está usando Pix. Então, assim, imagine isso no ambiente de aprendizado. Tudo que você estudava alguns anos atrás, talvez nem sirva mais. Então, as linguagens de programação, o conteúdo, está mudando tudo muito rápido. Acho que as próprias universidades não conseguem se adaptar a isso, né? Então, talvez essas startups como a do Vitor, né, as edtechs, vão ajudar essas universidades, junto com grandes empresas, junto com comunidades locais, a desenvolver esse trabalho de colocar no aluno, né, essa percepção do novo. O que tem de novo para mim aprender? Então, acho que falta isso. E pegando o gancho do que você falou agora, me veio uma provocação aqui na minha cabeça, né? Porque direto as pessoas têm um exemplo, Steve Jobs saiu da universidade para montar uma startup, ou fulano desistiu da universidade para isso. E hoje tem muitas startups, como por exemplo, o Google já nem considera uma startup, né? Mas veio de uma startup, mas hoje já é uma corporação, enfim, já é uma coisa bem, bem grande aí. E eles não têm muito essa questão de contratar por diploma e nem nada disso. É como a Microsoft. Tem um amigo meu que trabalha na Microsoft e ele sabia muito da parte técnica ali de ajuste, de algumas coisas mais relacionadas a hardware. E aí, lá no Vale do Silício, você foi consertar o computador de um gestor lá e falou, nossa, você sabe mexer nisso? Então, cara, vem aqui pra dentro. E o cara já é gerente lá. Aí eu falo, Michael, você é cagado demais, você tem muita sorte. Eu falo, não é isso não, mas assim, porque aqui eles valorizam o conhecimento mesmo, assim, não é o que você aprendeu. Ele não tem nem ensino médio completo, esse amigo meu, sabe? E, tipo assim, ele é muito fera, assim, de computador, ele aprende ele mesmo, sabe? Não precisa dele ter passado por universidade para ele saber o que ele sabe. E então, assim, eu veio uma provocação, um questionamento. Por que nós ainda precisamos de diplomas? Por que a gente ainda precisa passar 5 anos na universidade? Por que a gente não pode aprender em 2 anos algo que a gente levaria 5 ou até mais, dependendo se reprovar, né? Para aprender. Eu tô fazendo a especialização e eu tô aprendendo, assim, um ano e pouco, né? O que eu devia ter aprendido na minha universidade. E eu fico assim, cara, por que eu não fiz uma especialização antes? Mas é porque eu não tinha um diploma para poder fazer a especialização. Sabe? É umas coisas meio burocráticas que a gente vivencia, que eu acho que a gente tinha que questionar isso. Eu acho que pensando no mercado, por favor. Acho que pensando no mercado ainda como um todo e dessa, assim, tá tudo sendo digitalizado agora nesse momento. O mercado já percebeu que está faltando demanda. Há várias iniciativas das próprias grandes empresas para incentivar novos alunos de programação, por exemplo. Mas eu acho que falta plantar uma sementinha lá no aluno que está no ensino fundamental, no aluno que está no ensino médio, para que essas crianças, né, e jovens comecem a ter interesse por essa área. Porque aí, a partir daí, ela vai ver, poxa, é uma profissão que eu posso ganhar muito bem, é uma profissão divertida, e eu quero aprender isso. Então, se a gente plantar essa sementinha lá atrás, lá no ensino fundamental, lá no ensino médio, e não ficar ensinando Word, Excel para eles, talvez isso já passou, né? Isso vai trazer muito resultado para a gente há alguns anos. Então, assim, se a gente pensar na China dos anos 90, era um país miserável. Eles olharam muito para essa área de educação, de investir na educação, pesquisa, ciência, e em poucos anos, né, não tão poucos, mas eles conseguiram se tornar uma nação muito forte economicamente. Então, o Brasil precisa abrir também os olhos para isso, mas tem que começar lá atrás. A gente vai ter que investir nas crianças, vai ter que investir no ensino médio, para criar esse desejo primeiro, para depois nas universidades
a gente fazer uma melhoria ali. Vou puxar a discussão para um outro lado, para a gente retomar mais para dentro do nosso tema central, apenas deixando um comentário sobre isso, de que a gente também não pode tirar o valor que as universidades têm na construção do domínio do que é doutrina, do que já aconteceu, do que funcionou por muito tempo. Também, né, a gente não pode só fomentar esse saber pontual, imediato e voltado para entregas. A gente também tem que olhar para esse outro lado da construção do conhecimento, né? Mas aí, retomando um pouquinho para a lógica do nosso tema, que é inovação do Centro-Oeste para além do agro, eu queria aproveitar uma pergunta que veio do chat. Vitoriano Ferreiro, inclusive também da comunidade inovativa, fazendo, obviamente, uma pergunta sobre comunidade super importante. Como que uma comunidade de startups pode ajudar no estágio inicial? Vocês tiveram alguma experiência marcante ou de virada de chave com apoio de comunidades? E aí tem até, né, o Alessandro até falou que já veio da aceleração inovativa, mas para além de um processo de aceleração, comunidade, quanto que isso pode fazer diferença para o crescimento e o progresso de uma startup? E quais na regional aqui, no Centro-Oeste, vocês conhecem e se envolvem? Legal. Até mandar um abraço para o Vitoriano aí. Ele é uma pessoa bem engajada na comunidade aqui de Mato Grosso. E fico bem feliz porque ele hoje participa e no começo eu tive muitas conversas com ele. Ele estava começando a participar e eu estava acompanhando ele. Acho que naquele momento eu estava como presidente do Startup MT, um grupo de startups aqui. Então, as comunidades, eu acho que é fundamental. Até eu brinco, eu acho que faz parte aqui, que é tipo um AA. A gente precisa conversar sobre nossos problemas. Se nossos problemas são startups, vamos falar sobre isso. Então, ter essas comunidades aí apoiando, onde você possa ir, trocar experiências, é muito importante. Na história da Estudante.com, as comunidades, os eventos de comunidade foram muito importantes. Todo evento ali, a gente conversava alguma coisa e tem um insight ali. E não só falando comunidade de startups, mas também tudo que faz sentido no ecossistema, pensando em uma startup. Então, aqui em Cuiabá aqui em Mato Grosso tem o DevMT, muito forte, que é uma comunidade de desenvolvedores. Então, mais uma comunidade que acaba dando suporte às startups. E os eventos ali também que aconteceram, Startup Weekends, programas como Inovativa, fazem com que aconteçam comunidades. Então, aqui, por exemplo, eu já conheço o Alessandro. Um contato meu agora é de Mato Grosso do Sul. Então, poxa, são oportunidades muito importantes, esses eventos, essas comunidades. Acabei de receber, inclusive, o seu pedido de LinkedIn ali, já estamos conectados, né? Já vamos fomentando essa comunidade aí. Inclusive, meu nome é Vanessa Guimarães, sou startupeira, estou há 0 dias sem ter problema com a minha startup. Vou fazer o A aqui. Exato. Alessandro. Eu acho que o principal, né, nas comunidades são realmente as conexões e as trocas de experiência. Então, no Mato Grosso do Sul, por exemplo, a gente tem a Living Lab, não sei se vocês já ouviram falar, que é um espaço do Sebrae incrível, um trabalho incrível, funciona como um hub, onde eles colocam lá fisicamente também vários negócios para trabalhar juntos ali, como se fosse um espaço de coworking, de aceleração. Então, essas empresas ali juntas, você começa a trocar ideia com outros empreendedores, começa a aprender com outros empreendedores, talvez o outro tenha uma habilidade que você não tem e você começa a aprender com ele, né? Eu aprendi muito lá, assim, a gente passou 2 anos lá na Living Lab, agora a gente está remoto, a gente não está indo lá, mas eu gostei muito da experiência e até pela questão da credibilidade. Quando você fala, por exemplo, que você está inserido aqui no estado, pelo menos, né? A gente é uma startup que está lá na Living Lab. Até o acesso à mídia ou acesso a outras conexões fica mais fácil, porque isso dá uma certa credibilidade. E também todo o papel do ecossistema aqui, que é o Startup MS, que é a comunidade. Então, há muito essa troca de contato, de experiência. É um trabalho bem bacana e importante para as startups.
É legal da gente falar também um pouquinho do DF e Goiás, né, que também são da região centro-oeste. Aqui no DF, a quantidade de comunidades que você vai encontrar é absurda. Tem de comunidades temáticas, por exemplo, de associação agora das... como fala, Brig, de games. Acabaram de montar, estão estruturando a associação, cola com eles. Associação dos Jovens Empresários, MOAI, que faz rodadas de investimento. Comunidades como Inovativa, que você pode se aproximar, seguir o perfil, ficar por dentro do que está rolando. E aí você vai fazendo o seu filtro, né? Só de grupo de WhatsApp, eu acho que eu já faço parte de uns 5 aqui, só de startups, só da área de inovação, não vou falar de startups, só de inovação no Distrito Federal. Então, não falta oportunidade. Tem que ir, tem que correr atrás, tem que encontrar esses contatos, porque é dali que você se atualiza em relação ao mercado, é dali que você encontra algumas oportunidades diferenciadas, que você cria relacionamento com players importantes, por exemplo, investidores, mas muito mais do que isso. A gente está falando para além de investimento, você criar relacionamento com quem pode ter tomada de decisão em relação a políticas públicas, você pode estar influenciando dentro da área de formação de pessoas e assim por diante. Então, vale muito a pena correr atrás. Se você está sozinho fazendo o que você está fazendo e não conhece muita gente, você provavelmente está caminhando muito possivelmente para o lugar errado. É importante se trocar informações com mais pessoas. Como que está em Goiás? Tem minha dúvida, no Goiás ou em Goiás? Em Goiás. Então, aqui a gente tem várias startups nichadas, né, que eu falo que são essas startups, não, comunidades de nicho, né, que são essas comunidades de UX, de health techs, né, diversos. Tem o Startup Go também, que é uma comunidade que eu participo aqui no estado, e tem que ela é diversa, né, é uma comunidade aberta e tem diversos membros, né, diversas startups também que participam, né, membros de startups, e tem o Startup, e tem o Mulheres Go, né, que também é outra comunidade startup que eu participo, mas é direcionada apenas para mulheres. Enfim, tem várias iniciativas de comunidades aqui no estado. A gente tem um grupo, né, que tem, deixa eu até ver aqui, que tem um monte de comunidade, assim, deve ter mais de umas 40 comunidades, eu acredito. Tem a Muita comunidade mesmo. das comunidades. Tem uma comunidade geral, né, que é Startup Go, e tem várias outras nichadas, né, que são essas comunidades centralizadas em algum tipo de tema, né, criptomoedas, na parte de health tech, de retail e outras também. Pergunta do Cássio Rodrigues novamente aqui para vocês. Embora vocês sejam empreendedores de áreas distintas, vocês percebem segmentos pouco explorados por startups aqui na regional? Que nichos ainda têm bons potenciais de desenvolvimento? Acho que todos os nichos aí tem algumas áreas que tem alguma abertura. Na área de educação mesmo, a gente tem ainda uma grande dificuldade das escolas nesse processo de aulas online. Eu acho que ainda tem aí, a Estudla.com, ela auxilia muito na parte de avaliações, mas quando a gente fala na transmissão de aulas ao vivo ali, acho que tem um nicho aqui muito, muito incrível ainda a ser explorado. E vou puxar, acho que, bom, não é até o nosso sentido aqui é falar sobre, não é só agro, mas acho que justamente vem de contraponto e fala assim, olha, o agro ainda tem um monte de coisa que ninguém fez, na verdade acho que quase nada, entendeu? Até por isso que a gente está falando aqui que tem outras áreas, no agro, a parte de logística, a parte de armazenamento, qualidade, tudo. Então tem aí um universo gigante à frente, na parte da própria cidades aí, eu acho que essa parte de cidades conectadas, tem aí um universo aí gigante. A gente está cada vez mais em casa, mas isso também amplia essas possibilidades de você estar em contato com o seu bairro, são aí nichos aí que podem ser explorados. Acho que durante nosso papo aqui, a gente percebeu uma demanda muito grande que seria a formação de talentos, né, por exemplo, para esse mercado de desenvolvedores. Eu acho que é uma demanda importante. Concordo com o Vitor, e acho que embora a gente tenha esse rótulo de estados do agronegócio, eu acho que não tem tantas startups de agronegócio assim.
Aqui no estado a gente tem a AgroIntelli, que é uma startup bem bacana, faz um trabalho bem legal, mas eu acho que tem muita área a ser explorada ainda. Outra área importante que eu acho que tem potencial é a questão da logística. A gente vê uma briga muito grande das grandes empresas de varejo por para conquistar espaço, quem entrega mais rápido, quem entrega primeiro, quem entrega mais barato. Então, essa área de logística é uma área que dá para explorar muito e dá para ganhar dinheiro. Então, acho que essas duas aí, principalmente, são áreas que eu acho que tem muito espaço. Super legal, porque também pensa, né? Centro-Oeste, ainda mais olhando para a nossa região, que é muito grande, de áreas bastante remotas, algumas, e aí a questão da logística, de fato, é fazer cooperação aí com quem sabe do assunto. Eu vou falar aí de Austrália, por exemplo, que tem exatamente esse mesmo tipo de expertise, de lidar com um país continental, com dificuldades imensas de deslocamento, com área desértica e tudo, e aí a gente podia estar aí fazendo cooperação. Sobre essa lógica da cooperação, Gabi, você me permite fazer uma pergunta para o pessoal? Eu queria fazer o seguinte, vocês comentaram mais cedo sobre as vantagens, né? Vocês já vinham falando das vantagens de estar no Centro-Oeste. Vocês falaram um pouquinho aí por sermos únicos, né? Falaram algumas questões de investimento e tudo. Mas eu queria retomar essa pergunta para vocês explorarem um pouco mais o que é a vantagem de estar no Centro-Oeste, mas aí a gente também fazendo vista, ainda pensando nessa lógica de logística e tudo, no nosso posicionamento geográfico. Estamos no meio do Brasil, fazendo fronteira com alguns países da América Latina. O governo federal está aqui na nossa região. Me diz aí, me explica, existe vantagem nesse nosso posicionamento? O que as startups poderiam da nossa região estar fazendo para tirar maior proveito desse posicionamento geográfico nosso, privilegiadíssimo? Que não tem mar, mas vamos lá. Tem muita coisa legal rolando. Bom, além do Pantanal, bonito, as nossas paisagens, tudo que tem de bom aqui, né, na região Centro-Oeste, concordo, a gente tem no Centro-Oeste várias características importantes que podem ser exploradas, né? Uma delas, o próprio agronegócio. Acho que essa questão das fronteiras que a gente não explora isso, o governo talvez pudesse acelerar esse tipo de mecanismo para que a gente pudesse fazer negócio com outros países vizinhos. E também a questão da posição estratégica para a logística. Eu não entendo por que ainda as grandes empresas, Mercado Livre, Magazine Luiza e outras, não colocam seus centros de distribuição aqui no Mato Grosso do Sul ou no Mato Grosso. Talvez falta um incentivo fiscal, né? Então, poxa, vamos fazer isso. Imagine todas as notas fiscais saindo da nossa região para enviar produto para todo o Brasil. A gente poderia ganhar muito dinheiro também através de impostos, né? Olha, falando sobre as vantagens aí, a parte das fronteiras realmente tem. Tá dando um probleminha no seu microfone. Pode retomar a sua fala, para ver se melhorou. Agora tá no mudo. Está no mudo ainda. Atualiza a página e volta que a gente te espera. Enquanto isso, Alessandra, e a questão da América Latina, você vê por oportunidade para a gente se conectar com eles em algum nível que você já tenha percebido? Tipo, eles fazem isso também, ou estão aprendendo a fazer isso, ou já fizeram muitas vezes alguma coisa que a gente podia estar se beneficiando aqui dos nossos países vizinhos, como Paraguai e tal? Olha, eu acho que por questões culturais, talvez nós brasileiros, né, não temos essa perspectiva de fazer negócios já pensando em vender para outros países. Geralmente, eu não sei se talvez por questões burocráticas também, mas quem está lá em países como Israel, que são países menores, eles já criam negócios pensando de forma globalizada. E aqui a gente não pensa nem de forma globalizada e nem de forma para vender para a América Latina, né, América do Sul. Então, assim, eu acho que a gente poderia, sim, explorar muito mais isso. O Paraguai, por exemplo,
muitos negócios crescendo lá, até na parte de agronegócio. Então, daria para explorar muito esse mercado, sim. O Chile também, né, tem muitas startups, um ecossistema muito bem desenvolvido. Tem um programa lá, inclusive, Startup Chile. A AgroIntel, que é uma startup aqui do Mato Grosso do Sul, já participou dessa conexão com eles. Inclusive, eles investem dinheiro, o governo investe dinheiro sem troca de equity na startup. Então, daria para a gente se aproximar mais, sim. Agora sim, Vitor. Bom, sobre essa parte das fronteiras aí, oportunidades à vista, e as vantagens que vêm, falar sobre a própria, sobre equipe, né, contratação, tem a dificuldade de a gente encontrar, comentei ali atrás, mas ao mesmo tempo, a Estuda.com, por exemplo, aqui em Cuiabá, aqui em Mato Grosso, é a maior ou uma das maiores startups. Então, poxa, a galera quer vir trabalhar aqui com a gente. Então, é uma vantagem de estar fora aí das outras regiões. Nós somos o que o que as pessoas buscam aqui. E eu acho que até pensando em mercado mesmo. Então, a Estuda.com, quando começou, escolas, quando a gente começou a atender escolas, geralmente uma empresa ou outras startups, elas estavam muito focadas em tentar vender para a região sudeste. E aí não vendiam para as escolas daqui da nossa região. Então, rapidamente a gente conseguiu ter as escolas daqui como clientes, porque elas não estavam sendo atendidas ali. Então, mais uma vez, oportunidade de estar aqui fora dos grandes centros. Então, aí tem essas nuances aí que são interessantes. Engraçado a gente falar, eu costumo dizer que o Brasil é a maior ilha do mundo, que a gente não se comunica com ninguém à nossa volta, não falamos a língua que ninguém à nossa volta fala, não olhamos e não nos consideramos parte de América Latina, até que às vezes a gente fala assim, na América Latina, como se o Brasil não fosse parte. Somos uma ilha gigantesca e isso vai nos atrasar milhões de anos, porque o fato de a gente não olhar para o lado, não se conectar com outros países, eu insisto na questão do mindset global, de a gente criar formações profissionais e de desenvolver profissionais que não só pensem, por exemplo, estou com dificuldade de encontrar um dev, alguma coisa assim. Já pensou que você podia estar contratando alguém do Paquistão, porque é super barato e eles são muito bons na área? Ou que você podia estar fechando alguma coisa, uma parceria para metade da sua equipe de desenvolvimento ser da Índia? Ou você podia estar fazendo benchmark com a Austrália, se o seu trabalho é de logística, porque eles têm muita semelhança com o Brasil. Você podia estar fazendo parceria com o governo da Suécia para fazer benchmarking de cidades inteligentes. Podia estar fazendo, tem tanta coisa. Então, assim, lembrar que o digital, essa nossa situação atual de tudo remoto, não só nos facilita do poder trabalhar na hora que quer, mas com quem a gente quiser, inclusive com o melhor do mundo. Você pode escolher o melhor do mundo e não só o melhor à sua volta. Então, essa questão do mindset global e o Centro-Oeste sendo posicionado aqui com muita facilidade de conexão com os países vizinhos, é uma coisa que acredito que a gente podia estar explorando mais e não vemos esse tipo de parceria acontecer, não vemos isso daí rodar de nenhuma forma, não fazemos coisas bilíngues, já pensando no espanhol. É todo mundo do mesmo fuso horário, cara. Tipo, se você faz uma coisa que acontece no Brasil, aqui quase todo mundo, diferente, 2 horas de fuso horário, é como se fosse entregar para quem está morando lá no Acre, que é 2 horas a menos, entendeu? Tipo, se você atender todos os fusos do Brasil, você atender a América Latina inteira. Então, já é uma coisa de pensar, assim, de por que eu não estou fazendo minha plataforma bilíngue no espanhol, e aí talvez fazendo uma abertura de mercado para a América Latina, né? É um caminho difícil, talvez, a gente nem sabe, tem tão pouca gente fazendo, né? A gente não tem tanta informação. Um fato interessante é que, assim, eu já tentei tentar entender um pouco como funciona o varejo nesses outros países, né? Paraguai, Chile. E a percepção que eu tive é que a maioria das compras é feita na Amazon dos Estados Unidos. O pessoal compra dos Estados Unidos para receber lá. Tem algumas lojas regionais lá nos países, mas é bem fraco. Imagine só, né, o potencial de nosso país começar a usar todo o e-commerce para vender para esses países, né? Tá aqui do lado, talvez a gente tenha preços competitivos, seria muito, muito incrível, a gente poderia acelerar muito esse crescimento que o e-commerce busca, né?
Mas isso tem um ponto aí, um sentido dessa busca tão no Brasil e não olhar para o lado, devido ao próprio mercado. A gente tem também o maior mercado da América Latina, da América do Sul. Então, isso tende aí, né, com que as startups fiquem por aqui. Mas a gente tem também o cenário inverso ali, o Mercado Livre, a história bem legal ali, começou lá na Argentina e veio para cá. Então, assim, acho que faz sentido. Conforme forem crescendo, as startups se estiverem crescendo cada vez mais, aí sim elas comecem a expandir, né, em outras regiões. Também tem aquele ponto, né, vamos dominar aqui o mercado e aí crescendo e fazer isso mais rápido. Sim. Deixa eu trazer uma pergunta diferente para vocês agora. Na verdade, retomando a mesma pergunta que a gente tinha feito antes. Das vantagens, de novo. Vocês tinham comentado, mas vamos estruturar agora para quem está assistindo a gente, além de... Vamos falar do que é vantagem real de estar aqui nessa nossa região. Vocês falaram mais cedo algumas delas, mas eu queria que vocês retomassem para a gente estruturar em uma pergunta única e não só diluindo nas respostas aleatoriamente aí. O que é vantagem e o que vocês perceberam de benefício de estar localizado aqui, no Centro-Oeste? Vou trazer um ponto aqui que acho que vamos fazer um bate-bola aqui, Alessandro. Você conta alguma coisa, contra um aqui. Mas, por exemplo, há investimentos, por exemplo, Criatec. Criatec, eu até não sei se tem um Criatec em aberto, mas eles têm focos, às vezes, em uma região só. Então, tem foco, por exemplo, de fundos de investimento que é só para Mato Grosso. Então, você deixa de concorrer com um monte... Ou para Mato Grosso, não, para a região Centro-Oeste. Então, você deixa de concorrer com um monte de gente de fora e você pode ser o escolhido aqui. Mesmo, sim, lute para que você seja melhor do que todo mundo, mas se você não for tão bom, mas você pode ser o melhor daqui. Isso faz sentido para aquela tese daquele fundo. Então, é mais um ponto aí interessante. Acho que, teoricamente, também, a gente não tem essa disputa dos desenvolvedores, do time, né? Lá em São Paulo, por exemplo, isso é uma competição muito grande. Claro, as pessoas podem trabalhar remotamente, mas não é todo mundo ainda que aderiu a isso e tal. Então, assim, o nosso time ele fica um pouco mais protegido aqui, fora desse eixo Rio-São Paulo. Acho que seria uma outra vantagem. O Alessandro comentou aí a ponta de ter pessoas que querem estar na sua região. A gente tem algumas pessoas hoje da equipe da Estudou.com que tiveram a oportunidade de ir para fora, mas não, eu quero estar aqui em Cuiabá, eu quero estar aqui em Mato Grosso, na minha região. Então, é mais um ponto positivo aí. Foi uma vantagem para a gente. E também eu acho que essa questão do ecossistema, que a gente tem um ecossistema que está evoluindo e a gente consegue evoluir junto. E, no geral, eu acho que não tem mais limitação, né? Não tem... A gente está no Centro-Oeste, mas a gente poderia também estar em outro lugar, né? Fazendo o que a gente faz. Então, a vantagem seria basicamente, acho que essa que a gente falou aí, de ter um mercado que não é tão disputado, né? Numa região que é ótima para se viver, que tem um custo de vida baixo, e as pessoas talvez agora estejam buscando esse êxodo urbano, sair dos grandes centros e vir para regiões mais calmas, né? Para lidar com esse novo normal. Então, assim, acho que essas são algumas das vantagens que a gente tem de ter um negócio, uma startup aqui na região Centro-Oeste. Para quem não conhece o Centro-Oeste, o que a gente está falando aí quando você fala que aqui é uma região mais calma? Vamos explicar para o povo do que a gente está falando? Natureza, tereré, pessoas amigáveis, todo mundo muito alegre, cultura, né? Nosso Pantanal, as paisagens bonito. Comida boa. Comida boa, peixe, pescaria. Muita pescaria, muita cachoeira na nossa região, né? Esses espaços assim. Só não posso colocar aí o Distrito Federal dentro do que você comentou de custo de vida baixo. Verdade. Não me arriscaria, que aqui o buraco é um pouquinho mais embaixo. Porém... Vocês são quase uma São Paulo aí, na verdade. Então... Eu tô rindo de nervoso. Mas caminhando para o nosso final, Gabi, de tudo que a gente conversou aqui agora com todo mundo, vamos fazer nosso
nosso apanhado geral e vamos fechar aqui para a gente ir caminhando para o encerramento do nosso evento. E aí, com os meninos, por favor, deixando uma... Não vou dizer que é uma frase inspiracional, mas nem nada, não. Tipo, que tal contar um caos? Vamos fechar diferente. Conta um caos de alguma coisa que vocês passaram, mas vocês resolveram e que vale a pena continuar persistindo nesse mundo das startups aí. Um caos bem interessante. Caos. Tem alguma história para nós aí? Conta aí, Vitor. Gente, caos. Bom. Desculpa, peguei todo mundo de calça curta, né? Foi quase uma surpresa aqui, mas acho que caos a gente tem todos eu os tenho dias uma aqui. Para contar enquanto o Vitor pensa na dele. Vamos começar com a Alessandra. Bom, a gente, antes do Reduz, a gente tinha uma outra startup que chamava Ofertas de E-mail. E aí, uma vez, um grande empreendedor, empresário de São Paulo, ficou interessado naquela startup, queria comprar, a gente trocou e-mails e ele gostou muito, né, do negócio e falou, não, quero comprar. A gente ofereceu para ele uma sociedade, ele não topou, ele queria comprar realmente, acabou que não deu negócio. Essa pessoa acabou virando um mentor nosso, um grande amigo, sempre nos ajudou muito, né, e essa pessoa de São Paulo. E aí, dado um ano, ele pegou o sócio dele, a gente já estava com Reduza, pegou o sócio dele, saiu lá de São Paulo, veio até o interior do Brasil para conhecer a nossa startup, né? E aí ficar 2 dias, aliás, com a gente para tentar bater papo, ajudar, ver se de repente sairia alguma parceria, né? E aí, quando ele olhou para dentro do nosso escritório e ele viu que tudo aquilo que a gente fazia, que nenhuma empresa do Brasil inteiro, do mundo, tinha feito para o varejo, né, saindo de uma empresa aqui do interior do Mato Grosso do Sul, era feita por 3 pessoas, ele ficou absurdamente assustado. Ele falou, cara, eu tenho um time lá com 20 pessoas, se eu colocasse 20 pessoas em 2 anos para fazer o que vocês fizeram, eles não teriam feito. Então, ele ficou muito surpreso que o time era bem pequeno, bem enxuto, e aí ele ficou mais apaixonado ainda. Depois, a gente acabou fazendo uma parceria muito grande, e a gente é muito amigo até hoje, ele é nosso mentor, e a gente tem até alguns projetos juntos, assim, já nessa área do e-commerce. Então, foi uma história bem legal. A gente, um reconhecimento, né? Toma caos para quem está assistindo. Mais um caos agora do Vitor, para vocês se inspirarem aí e falar assim, se até isso aconteceu, por que não, né? Vitor. Gente, o melhor caos que eu tenho para contar da história aqui, pensando em região, pensando em região centro-oeste, é que a história da Estuda.com, ela começa num evento, o primeiro pontapé ali foi um evento em Campo Grande, e aí, para quem não está muito ligado aí, acho que todo mundo aqui que está nesse evento, sendo da região centro-oeste, sabe que tem um rolê aqui entre Campo Grande, Cuiabá, Mato Grosso do Sul, mas a gente foi nesse evento, isso em 2013, a gente ganhou o evento. Então, nossa, ficou todo aquele negócio, como assim a galera de Cuiabá vem para cá e ganha? Nesse evento foi algo incrível, a gente teve a oportunidade de conhecer grandes pessoas que estão hoje aí no ecossistema de startups do Brasil. Então, o Alexandre está falando sobre Living Lab, que a gente conheceu pessoas que fundaram o Living Lab, o Namoro Fake que a gente conheceu na época, e assim,